Olá pessoal, galera britizada, bom dia, ótima segunda-feira para todo mundo, que sua segunda-feira seja abençoada. Canal do Brito chegando com as notícias do galão da massa e lamentando demais o empate de ontem, um empate com sabor de derrota muito amarga e um empate desastroso para o Galo. O Galo começou um jogo muito bom, um jogo seguro, um jogo em que 2 minutos já tinha feito boas jogadas e já com chances de gol no primeiro minuto e logo no segundo minuto já havia feito o seu gol, né? E mantendo um trabalho de segurança, criando bem, o nosso ataque funcionando bem, as linhas baixas ainda batendo cabeça um pouco e dando um pouco de chance para que o Coelho empatasse o jogo ainda no primeiro tempo, mas aos poucos o Atlético foi se firmando e as coisas aconteceram, muito boas para nós. Com 27 minutos o Hulk fez o gol de número 50 dele no Novo Mineirão, pós-reforma, é o artilheiro absoluto do Novo Mineirão, um fato que a gente poderia estar aqui comemorando bem, mas vai ficar em segundo plano por tudo que aconteceu no campo ontem. O Atlético então foi para o intervalo, eu não sei se por causa da expulsão do Felipão, e pelos fatos corriqueiros contra o Hulk dentro de campo, já no primeiro tempo, isso tenha afetado um pouco, as conversas no intervalo não surtiram um efeito desejado e o Galo voltou para o segundo tempo completamente desnorteado, desarrumado. O América se aproveitou desse momento ruim que o Galo enfrentou desde o início do segundo tempo e o Mastriani então fez 2 gols nesse segundo tempo, empatando a partida e deixando o Atlético numa situação muito ruim. O Atlético poderia sim ter segurado o resultado inicial do jogo, mas o Atlético não foi capaz de segurar um resultado e o pior, contra o vice-lanterna do campeonato. Atlético, você precisa acordar, o que está acontecendo? O Atlético não pode estar ganhando um jogo de 2-0, um jogo praticamente parecia um jogo fácil, certo? Jogando bem e de repente volta do intervalo e toma um empate, quase toma a virada do vice-lanterna do campeonato. Então o Atlético precisa se acertar em campo. Está tentando se acertar fora de campo, mas precisa se acertar dentro de campo também, porque não é possível que o Atlético, contra o vice-lanterna do campeonato, tome esse sufoco todo, com jogadores tão qualificados como tem. Então alguma coisa está acontecendo. A gente está vendo jogadores que podem render muito mais sem jogar bola. E não é hora aqui de ficar apontando esse ou aquele, mas cobrar do time todo, que todo mundo tem o mesmo empenho. Para que as coisas aconteçam dentro de campo. O Atlético bateu cabeça demais ontem no segundo tempo. As bolas aéreas no Galo têm sido um desastre para nós. Isso precisa ser consertado. O Felipão vai ter muito trabalho para conseguir posicionar a nossa linha defensiva de forma a não sofrer tanto com as bolas aéreas, que é um sufoco quando chega a bola na nossa intermediária ali. Tá certo? Ontem funcionou bem apenas no primeiro tempo o nosso ataque, o nosso meio criando bastante, a linha defensiva ainda com uma certa dificuldade, mas ainda conseguiu se manter. O Everson fez alguns milagres ontem, ainda no primeiro tempo, que o América poderia ter empatado sim ainda no primeiro tempo. Tivemos um bom jogo no primeiro tempo, sim. Muita gente falando que o jogo foi ruim, tal. No primeiro tempo tivemos um bom jogo. No segundo tempo tudo desandou e o Atlético precisa se explicar. O Atlético precisa se explicar para esse tipo de jogos. Vamos enfrentar adversários dificílimos daqui para frente. É a 14ª rodada que já vai começar. O Atlético está a 13 pontos do líder. Está a 1 ponto do G6, mas isso não quer dizer nada. O Atlético precisa
precisa, é obrigatório o Atlético estar entre os 4 primeiros colocados já ainda no primeiro turno. O Atlético tem que colocar isso na cabeça, gente. Né? O jogo ontem teve uma arbitragem terrível contra o Galo. Né? A gente já tem o histórico desse árbitro aqui, não gosto nem de falar o nome dele. E a gente já esperava que ele fosse complicar o jogo do Galo, que assim aconteceu. Né? A expulsão do Felipão, a expulsão do Hulk ao final do jogo. Quer dizer, nós já vamos para o próximo jogo sem 2 figuras importantíssimas, uma na beirada do campo e outro dentro de campo. O Felipão não vai estar na beirada do campo no jogo contra o Corinthians e nem o Hulk em campo. Então, isso já denota que o Atlético precisa tomar um pouco de cuidado para se acertar nesses detalhes. Né? O jogo teve pouco mais de 34 mil pessoas em campo, né? Uma renda de um pouco mais de 1.500.000 e esperamos que para o próximo jogo, né, tudo mude, né? Com esse resultado desastroso para o Galo se manteve em 10º lugar na tabela, o Coelho na vice-lanterna, né? E no próximo sábado, então, é o início de um processo que o Atlético precisa assimilar para chegar ao final desse primeiro turno já entre os 4 colocados. Tá certo, pessoal? A gente falou aqui então um pouco sobre o resultado do jogo, né? Como as coisas aconteceram dentro do jogo e vamos procurar, né, daqui para frente observar mais quais são os jogadores que estão aí precisando de dar um puxão de orelha neles. Porque não dá mais para a gente ficar achando que só determinados jogadores é que precisam fazer o papel deles em campo, não. O Atlético todo precisa ser responsável. Ontem o Atlético todo foi responsável pelo resultado que tivemos. Todos foram responsáveis pelo resultado que tivemos. Né? Um time que sai de 2-0 contra o vice-lanterna e quase tomar a virada quase ao final do jogo. Então é preciso sim que todos os jogadores se posicionem em campo com responsabilidade. Tá certo? Esse então é o resumo do jogo de ontem. Galo 2, Coelho 2, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Jogo começando às 16 horas no estádio Governador Magalhães Pinto. Conhecido como Mineirão, né, gente? Tá certo, pessoal? Próximo jogo do Galo, então, sábado, 18h30, também no Mineirão, contra o Corinthians. O Coelho vai ao Paraná enfrentar o Coritiba, né, o jogo dos desesperados do Z4. Bom, pessoal, vou fazer um convite para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal, comente nos nossos conteúdos, compartilhe e apresente o canal para os seus amigos aí, dê like, tá certo? Então, vamos fazer o canal do Brit crescer junto. Um abraço para todo mundo, uma ótima segunda-feira. Canal do Brit, um canal de interação.